Agora, a situação, né, do Corinthians, ela se agrava ainda mais, porque tudo indica que o Corinthians ele vai jogar retrancado hoje. Vai jogar defensivamente. Só que ele perde, talvez, seu principal zagueiro hoje, né, que é o Murilo. Sim. O Murilo, ele é desfalque de última hora, porque ele foi negociado, tá viajando para a Inglaterra para fazer exames médicos, né? Ele foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, mesmo clube que levou o Scarpa, que agora foi emprestado, que levou o Danilo, também do Palmeiras. E a diretoria do Corinthians, ela gostaria de ter mantido o Murilo até o fim da temporada, mas admite que a oportunidade do zagueiro se transferir para a Inglaterra, aos 21 anos, se tornou irrecusável para o jogador. Na Inglaterra, o Murilo, Flávio Prado, vai receber um salário 17 vezes maior do que o salário que ele recebia no Brasil. Em seu primeiro ano como jogador profissional. Um valor de salário que o Corinthians não conseguiria cobrir nem chegar perto. E aí a negociação foi a seguinte: o Corinthians recebe 12 milhões de euros, 63 milhões e 300 mil reais, com mais 2 milhões de euros, 10 milhões e 500 mil reais, ou seja, vai ser uma negociação ali de 74 milhões de reais, em caso de metas consideradas alcançáveis pelos dirigentes brasileiros. Dos 70% dos direitos econômicos que o Corinthians tinha, cederá 60%. Ou seja, é aquilo que o Vampeta fala, o Corinthians vai manter 10%. Porque se esse zagueiro depois é negociado lá por valores exorbitantes, o Corinthians ainda ganha 10% em cima da venda, ainda tem 10% do jogador. Realmente, né, é uma proposta irrecusável. Óbvio. É bom perder o Murilo agora? Não. O Vampeta falou ontem, vai com Deus. Zagueiro você coloca outro fácil. Vai com Deus pelo valor que foi. E realmente não tinha como recusar. Mas é uma baita perda para um jogo que o Corinthians vai ter que não levar gol, né, Flávio? Mas não tinha jeito, não. E aí, falou zagueiro, podia ser atacante. Não tem como segurar, não tem. Primeiro que é a Inglaterra, é o sonho de todo mundo. Houve uma época que o sonho era o Barcelona chegava, era como uma sereia, né, encantadora. Agora é a Premier League, e com razão, né, porque realmente faz muita diferença jogar por lá. Você ganha uma notoriedade muito rapidamente. Ou até desaparece muito rapidamente, como foi o caso do Scarpa, né? O Scarpa, ele já até foi para a Grécia e tal. Mas o salário, o fato dele ser muito jovem, são todos fatores que contribuem para o cara realizar os sonhos dele muito rapidamente. Além do mais, há um detalhe importante. Ele não é ainda um jogador consolidado. Esse é um detalhe. Ele começou muito bem, ele aparentemente vai ser um belo zagueiro. Realmente a impressão que a gente tem é que é um zagueiro que o Corinthians poderá eventualmente ganhar nos 10% que sobraram, até mais do que ele está ganhando nessa primeira transação. Mas na realidade ele ainda não é um zagueiro consolidado. 70 mil com o Corinthians nessa dureza que o Corinthians está. Não tem nem o que pensar. Tinha que negociar, e se não negociasse, o garoto ia ficar muito bravo, né? Ia prejudicar a vida profissional dele. Então, acho que foi um negócio que tinha que ser feito. Ruim nesse momento? Mas se perder do Estudiantes hoje, também o prejuízo já ficou só restrito a um jogo, né? Porque não tem nem o que pensar, não tem nem o que discutir. Tinha que vender, não tem jeito. Você é obrigado a vender, não tem jeito. Mas você fala que é obrigado a vender, mas o Corinthians recusou proposta do West Ham pelo Yuri Alberto, né? Recusou. É a notícia que se tem que o West Ham da Inglaterra... Está na 4ª divisão, pô. Não, o West Ham. O West Ham, entendeu? O West Ham, que eu tô vendo lá dos dois... Não, o West Ham da Inglaterra, onde joga o Paquetá, inclusive. Sim. Fez uma proposta, mas a diretoria do Corinthians nem abriu discussões com o Yuri Alberto e seu staff sobre a possibilidade de negociar o atacante com o clube inglês. Na segunda-feira, antes da viagem para a Argentina para enfrentar o Estudiantes, a oferta foi recusada pela diretoria do Corinthians. Agora, eu não entendo muito isso, Mauro César Pereira. O cara não tá jogando nada. Como que o West Ham fez uma proposta? Será que o West Ham falou assim, vai ver ele tá desvalorizado porque ele tá numa fase ruim? Porque aqui fez proposta, não é nem sondagem. Falou o valor, tudo? Não, quanto? Não foi divulgado, né? Eu acho que não foi divulgado. Essa foi história, uma reportagem do Globoesporte.com. Uma história bem mal contada. Que colocaram aqui. Agora, o cara não tá jogando nada. Essa temporada do Yuri Alberto... voltou. Essa temporada do Yuri Alberto é muito ruim. E aí o Corinthians ainda negar, tudo bem, negociou o Roger Guedes, a torcida podia ficar brava, mas para um cara que não tá jogando nada, surgiu uma proposta da Inglaterra e recusar,
Eu acho, no mínimo, esquisito, o Mauro César Pereira. Eu não falo dessas especulações, não. Não falo dessas coisas. Mas eles estão falando que foi proposta mesmo. Tá bom, eles estão falando, mas eu não comento essas coisas. Eu acho que tem muita proposta que surge aí que eu fico com o pé atrás, então não quero ficar aqui criticando o trabalho de ninguém, mas não vou falar disso, não. Tá com cheiro de arroz queimado. Vou ficar botando azeitona eu mesmo. Tudo em dia. Eu tô achando Cara, é tanta proposta que surge, sabe? E aquelas do Léo Pereira, do Ayrton Lucas, lembra? 20 milhões, 15 milhões, cadê? Assim, do nada some. Agora os clubes brasileiros estão todos ricos, vivem recusando proposta. Vira e mexe tem propostas, assim, e sempre clubes de longe. Semana passada, o Fábio Aleixo, um jornalista brasileiro que mora em Moscou, cobre futebol, cobre outras coisas também, e vive lá já há um bom tempo, então ele tem trânsito nos clubes. Ele passou a seguinte informação sobre o Pedro, que estaria nos planos do Zenit, né? Ninguém na Rússia fala de Pedro. Ninguém na Rússia, no Zenit, ele falou com pessoas do Zenit, ninguém fala do Pedro. E aqui, o Pedro teve uma sondagem, não sei o quê, do Zenit. É coisa curiosa, aqui fala e lá não. Então, assim, de onde sai isso, hein? Não estou duvidando dos colegas, não. Empresários. Eu fico duvidando de quem é que chega com essa informação. Porque eles colocam jogador, repara, é só jogador em baixa, gente, em geral. Geralmente jogador em baixa. Pedro da reserva. O Zenit quer o Pedro. O Yuri Alberto jogando mal. Você falou, agora o West Ham quer o Yuri Alberto. É curioso isso, entendeu? Sabe, eu prefiro não falar mais a respeito disso. Porque a gente fica alimentando uma coisa que não sei até que ponto é para valer, sabe? Aquela do Benfica. Não, o Benfica que não tinha nada a ver o Benfica querer o Pedro. O Jorge Jesus está lá na Arábia Saudita. O técnico está lá, um alemão, o cara veio do futebol holandês, procurando outros atacantes, depois falaram do Cabral, não sei o quê, bababá, né? Porque eles fizeram lá mais um bom negócio, venderam o atacante da seleção de Portugal, o Gonçalo Ramos, muito bem vendido por sinal, né, para Paris Saint-Germain, e não, vai pagar não sei quantos milhões e tudo, sabe, toda hora, geralmente o jogador que está em baixa, os jogadores bons, mas que estão em baixa, então surge sempre essa história, porque proposta sempre do exterior, proposta maravilhosa, deixa pra lá. Eu prefiro não falar sobre isso, não. Essa situação... Eu falei muito até sobre isso, mais do que eu gostaria. Como eu disse... Sério? Como o Mauro Mas César, os caras lançam mesmo. Como o Mauro César Pereira falou, às vezes não é duvidar do trabalho do repórter. Não. Mas aí o empresário passa... Porque, o que o Yuri Alberto tá jogando hoje, você imaginar que um clube da Inglaterra, primeira divisão, faz uma proposta pra ele... não é baba, pô. É isso. Você vai de cima da tabela. Que o olheiro, que o scout do West Ham, Bruno Prado, não acompanha futebol. Foi campeão da Conference League. Exatamente. Campeão da Conference League. E no final de semana deu um coro no Brighton. Sim, que tava bem, que ganhou. O Brighton ganhou os 2 primeiros jogos e perdeu em casa pro West Ham no final de semana. E seria é duro de recusar uma proposta do West Ham, né? Pro jogador, pro todo. O West Ham tem um centroavante, que é o Antônio lá, o inglês, o jamaicano ali, o Antônio, que é um centroavante bom, muito bom até, da equipe do West Ham. Então vamos ver se vai aparecer alguma coisa, se vai ter alguma coisa mesmo. A janela vai fechar no final dessa semana, a janela da Europa. Então vamos ver o que vai aparecer, se de fato tiver algo concreto. Eu acho difícil que não negociar o Yuri Alberto com o futebol inglês se tiver, de fato, algo oficial, concreto para ele. Porque realmente, se for verdade o West Ham proposta pelo Yuri Alberto... Eu acho assim, vamos lá, ofereceram 18 milhões. O Corinthians não abriu nem... Não, se chega a proposta de 18 milhões, o Corinthians fala... Qual seria a lógica? Vamos lá, chegou a proposta, 18 milhões, né? O que o Corinthians faz? Não, 18 não, eu quero 25. Eu quero 30. O West Ham vai oferecer um pouco mais. Então tá bom, você me dá os 18, mas eu quero 20% da futura negociação. Amanhã ele vai bem e é vendido pro Chelsea, né? Por 700 milhões aí, não sei de quanto. Aí eu tenho 20%. Não abrir negociação, pera aí, o Corinthians vai virar as costas pro West Ham e não vai nem querer conversar. Não faz sentido, gente. O Kia tem acesso direto. Pois é, então assim, claro que vai conversar. Se isso acontece, o clube vai conversar. Se chega a proposta para valer, o clube vai conversar. Como todas essas. O cara quer pagar 15 milhões do Léo Pereira, lá, o saudita lá. É claro que o Flamengo conversaria. Poderia até tentar arrumar mais um Guaraminguá, forçar uma barra. Não, nem conversa. Gente, isso não dá. Não tem como. Como não conversa? E não conversa o time que acabou de negociar Roger Guedes, Adson e Murilo. Adson e Murilo. Como não conversa? Só conversa com o Zé? Como é que é isso? Claro que conversa. Não, o Corinthians nem quis falar. Isso aí me lembra sempre a história. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Uma vez um site importante publicou uma matéria
que o Botafogo tinha um jogador jovem, era um pontinha, Caio, e ele estaria nos planos da Juventus. A Juventus quer o Caio. Ah, legal. A Juventus teria oferecido, vamos imaginar, 10 milhões de euros, e a multa era 7 milhões de euros. Mas ele não ia embora. Peraí, o valor é maior do que a multa. Eu li a matéria e falei, como é que pode isso? O valor é maior do que a multa e o cara não vai embora. Ele não quer, o cara quer ficar no Botafogo, ele não quer ir para a Juventus. Qualquer jogador que atua no futebol brasileiro, se a Juventus quiser contratar, oferecendo um salário melhor, que ela se paga bem mais e tudo, também jogar na Série A. Por que o clube ia pagar 3 milhões a mais? Por que pagar mais se a multa... Nada batia. É óbvio que a fonte do repórter que publicou essa pataquada, na época, tem anos isso, muitos anos, tem mais de 10, 15 anos isso. Foi algum agente querendo ali valorizar o jogador, que não era nem um mau jogador, depois não decolou. Rodou por times menores, foi jogar não sei aonde, aí sumiu, desapareceu. Mas você pega um jogador, de repente, que está ali numa fase ou de ascensão, ou meio em baixa, você turbina com uma proposta como essa. Então, eu não duvido do colega. Às vezes, eu acho que o colega confia demais em algumas fontes que não sei se são tão confiáveis. Essa versão me parece muito, muito fantasiosa. O Corinthians não conversa. Peraí, gente, qualquer time da Premier League... Por exemplo, você pega o caso do Luton Town, que é um fortíssimo candidato a cair, né? O time estava na 5ª divisão outro dia, foi subindo, chegou na Premier League. É um time fraco, baixo investimento para a Premier League, é provável que caia e tal. Mas o patamar financeiro que ele adquiriu é tão alto que ele vai cair e ele vai ter chance de subir de novo, porque existe lá até uma proteção. Quando o time é rebaixado, ele não volta imediatamente a ganhar o que ele ganhava antes jogando na 2ª divisão. Ele tem ainda digamos assim, um rendimento um pouco maior. Porque o que acontece? Quando o clube sobe, ele faz contratações. E aí, quando faz contratações, ele investe para jogar a Premier League. E às vezes tem que fazer contratos de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí ele é rebaixado, como é que ele segura isso jogando na 2ª divisão? Então é uma espécie de um seguro para que o cara consiga se equilibrar financeiramente, o time não afunde de vez. Até o Luton Town tem condições de chegar aqui no Brasil e oferecer 20 milhões de euros por um jogador. Para eles é possível isso, que a receita, o faturamento dos caras é muito alto. Então, não tem como não conversar. Qualquer Palmeiras, Flamengo, porque são os dois que têm mais dinheiro, se chegar o Luton Town chegar aqui atrás de um jogador do Flamengo, do Palmeiras, tem conversa. Existe uma sequência de notícias que saem já há algum tempo, sempre com essa narrativa. Que os clubes brasileiros não querem vir às costas, não atendem, não quero falar, comigo não. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Vamos ser realistas, né? E se for assim, é irresponsabilidade do dirigente, porque tem que, evidentemente, conversar quando tem uma proposta como essa. A gente vai voltando aí, tá? Pra Rádio Jovem Pan. A gente tá voltando pra rádio pra seguir falando sobre essa situação. De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio e no YouTube. E só pra lembrar, né, o torcedor, que a premiação pra Sul-Americana, ela pode ajudar também no caixa do Corinthians. A classificação para as quartas, por exemplo, rendeu um prêmio de $600 mil, o equivalente aí a quase 3 milhões de reais. Com isso, o Corinthians bateu sua meta prevista em competições internacionais em 2023, tendo em vista que a projeção orçamentária era ao menos chegar no mata-mata da Libertadores. A classificação para a semifinal rende um prêmio de $800 mil, o equivalente a 3 milhões e 800 mil reais. Ou seja, é também um interesse financeiro. Seriam mais 4 milhões de reais no caixa do Corinthians e o Corinthians já havia ganhado 5 milhões em premiações nas competições sul-americanas, apesar de ter sido eliminado na fase de grupos da Libertadores.